faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou parar junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o farei. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Amém? Soberano e Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, na tua casa, para ouvirmos a tua voz, Senhor, para recebermos a tua palavra, porque a tua palavra ela purifica, ela santifica. A tua palavra é alimento para as nossas almas, Senhor. Deus, que nós ouvimos sair daqui da mesma forma que entramos, que nós possamos sair daqui transformados, regozijados pela tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra faça morada em nós, e que nós, Pai, não venhamos aqui só para ouvir aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Ó Deus, aquilo que venha transformar as nossas vidas, aquilo que venha, Senhor, fazer uma mudança em nós, pois a tua palavra nos diz que aquele que lê as tuas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha, Senhor. Ó Pai, aonde as nossas vidas estão, Senhor, edificadas na rocha, e a rocha, a nossa rocha é o Senhor Jesus. Ó Deus, que nós devemos colocar a tua palavra em prática. Ó Deus, que cada um que entrou aqui nesse lugar, que cada mente que entrou aqui nesse lugar, Senhor, o Senhor possa levar, Pai, diante do teu altar, diante de ti, que ela seja transformada, e ela seja edificada através da tua palavra. Ó Deus, perdoa minhas falhas, os meus erros, usa a minha instrumentalidade, Senhor. Ó Deus, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, nós te agradecemos. Fala conosco, Deus. Obrigado por essa noite, todas as coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu queria falar nesta noite sobre algo que muitas pessoas no tempo presente se perguntam, se como saber o caminho. Em que caminho nós estamos trilhando? Será que o caminho que eu estou trilhando é o caminho certo? É a vontade de Deus? Será que esse caminho a qual eu estou andando é aquele que vai me levar à vida eterna? É aquele que agrada ao Senhor? Porque sabemos que muitas pessoas vivem em dúvida em relação a isso. Se estão no caminho certo ou não. E como saber o caminho? A pergunta que nós devemos fazer: pastor, como saber o caminho? Qual é o caminho verdadeiro? Qual caminho eu devo trilhar? E há um jargão popular que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma mentira do diabo. Nem todo caminho leva a Deus. E nós precisamos estar alerta acerca disso. Qual é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação? E a palavra do Senhor, ela é justamente para isso, é para nos mostrar o caminho. E sabemos que tem muitas pessoas, tem muitas religiões, tem muitos caminhos aí que aparentam ser um caminho verdadeiro, mas não são. E pastor, como é que eu sei o caminho verdadeiro? Nós não estamos aqui para criticar ou falar da religião de ninguém, não é para isso que nós estamos aqui. Mas o que nós precisamos fazer é observar através da palavra do Senhor se eu estou trilhando o caminho verdadeiro. E foi isso que Jesus estava fazendo quando Jesus vem. Quando Jesus vem nesta terra, ele vem justamente nos mostrar o caminho. Porque a palavra de Deus diz que ele olhou para essa geração, ele olhou para as multidões que estavam ali, eram como ovelhas que não tinham pastor. E elas estavam desgarradas, estavam sem direção, sem direcionamento. Em quanto tempo, em muitos momentos das nossas vidas, nós vivemos assim, sem direcionamento,
sem saber para onde ir, sem buscar o caminho verdadeiro, porque muitas vezes nós não tínhamos uma direção. A palavra do Senhor nos diz que os ímpios são aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus, que ainda não conhecem o caminho. E a Bíblia diz que essas pessoas elas são como uma palha seca, uma folha seca caída no chão, que era levada para onde o vento levava. Para onde o vento bater, vai levar aquela folha seca, sem direção, perdido. Mas aquele que serve ao Senhor tem uma direção, tem um caminho a trilhar, amém? E nós andamos neste caminho direcionados pela palavra de Deus. Não é pela vontade do pastor Paulo, não é pela vontade do irmão A ou B, mas sim pela palavra de Deus. É ela que norteia o nosso caminho. E é por isso que nós, todas as vezes que chegamos no culto de doutrina, hoje é culto de doutrina, que é culto de ensino, estudo da palavra do Senhor, nós abrimos a Bíblia. Em todos os nossos cultos, nós abrimos a palavra do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia é que nos direciona, nos norteia. Nós somos guiados pela palavra do Senhor. E é necessário nós entendermos a palavra. E foi isso que Jesus estava falando ali, porque Jesus, irmãos, ele estava próximo de ser crucificado. E ele estava com seus discípulos. Jesus ele começou ali com 70 e depois caiu o número para 12. Porque muitos desistiram do caminho, se afastaram, e ficou só com os 12 discípulos que ali conheci. E Jesus estava preparando aqueles homens para que eles mostrassem o caminho, às pessoas, o verdadeiro caminho da palavra do Senhor. E foi exatamente isso que Jesus estava fazendo ali com os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam próximos, Jesus estava próximo de ser crucificado. E os discípulos estavam preocupados porque Jesus ia os deixar, corporealmente falando, fisicamente falando. Jesus ia os deixar. Então o Senhor foi e começou a preparar o coração daqueles homens. Olha, não se turbem o vosso coração. Se você ver no versículo 1 do capítulo 14, ele vai dizer isso: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ele disse que ele passaria pela cruz, ele ia preparar um lugar para nós, porque nós estávamos afastados do Senhor, estávamos afastados do caminho verdadeiro. Só que Jesus, através da sua morte, ali na cruz do Calvário, ele abriu o caminho de volta ao Pai. E ele disse: eu vou preparar um lugar, mas voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejam vós também. E o texto, irmãos, ele é bem claro quando Jesus fala isso. Só que aí começou a surgir algumas dúvidas nas cabeças das pessoas ali, principalmente os discípulos do Senhor, que eles não entendiam por que Jesus precisava passar pela cruz, por que ele ia deixá-los. E eles começaram a fazer várias perguntas, e uma delas foi Tomé, porque no versículo 4 vai dizer: Jesus ele diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus estava dizendo: vocês sabem o caminho, porque Jesus vinha preparando aquelas pessoas, Jesus vinha falando do seu amor, Jesus vinha falando da sua palavra. E ele estava dizendo: olha, vocês sabem o caminho. Só que Tomé, irmãos, ainda com dúvida. Porque quem é que não tem dúvida? Todos nós temos. Às vezes nós se perguntamos os porquês da vida. Por que, Senhor, isso acontece? Por que essas coisas devem acontecer desse jeito? E muitas vezes, até situações que acontecem em nossas vidas, gera dúvida em nós: será que o Senhor está comigo? Porque se Jesus está comigo, por que eu estou passando por isso? Só que a palavra do Senhor, irmãos, Jesus disse que estaria conosco no caminho. Mas isso não quer dizer que nós não passaremos por momentos difíceis. Nós não passaríamos por aflições, por tristeza. E é importante entendermos isso. Você cristão,
Você que está no caminho do Senhor, saiba que está no caminho do Senhor, andando com o Senhor Jesus. Isso não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis, mas uma coisa é certa: o Senhor estará contigo. Jesus ele estará dizendo: eu estarei com você no meio da batalha, das provações, dos momentos difíceis. Eu vou te direcionar. E foi aí que Tomé, porque Jesus disse: olha, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, nem aquele que uma vez indagou, que só acreditaria vendo, né? Tomé, ele disse que só acreditaria vendo quando Jesus ressuscitou, né? E muitos aí falam aí, todo mundo conhece Tomé, porque Tomé sempre falou isso. Eu só acredito se eu colocar os meus dedos nos furos das mãos de Jesus, porque a notícia era que ele tinha ressuscitado. A notícia era que ele tinha ressuscitado, e Tomé disse, e Jesus ainda não havia aparecido para Tomé, depois que ele havia sido ressuscitado. E ele tinha essa dúvida. Era alguém que custava acreditar, demorava para crer. Então Tomé tinha muitas dúvidas na sua cabeça. E não foi diferente nesse episódio aqui, porque ele disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como saber o caminho? E é sobre isso que eu estou falando nesta noite, que eu quero falar nesta noite, porque esta é a dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas se perguntam qual o caminho trilhar, como saber o caminho. A mesma dúvida de Tomé. A mesma dúvida de Tomé era a dúvida de muitas pessoas que elas se perguntam como saber o caminho, Senhor, que eu vou trilhar. E só existe uma maneira de saber o caminho, é estarmos direcionados pela palavra do Senhor. A nossa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que preserva a Escritura. Que nós temos culto de doutrina, que é esse culto de ensino, e temos a escola dominical no domingo pela manhã, que é ensinando a palavra do Senhor, e temos o culto no domingo à noite, temos o culto de oração aqui, e todos esses cultos, a palavra do Senhor deve estar presente. A palavra do Senhor deve ser aberta, porque nós somos norteados pela palavra, irmão. Não é pelo pastor, não. O pastor está aqui para direcionar você para a palavra. Foi isso que Jesus ele me chamou para isso, para direcionar você para a palavra, para o entendimento de como deve andar, do que é que a palavra ela nos ensina. Tem muitas vezes dúvidas que nós não sabemos e vou buscar ali um pastor, vou buscar um irmão que tem mais conhecimento da palavra do Senhor. E nós estamos aqui para isso, mas é para direcionar neste caminho da palavra do Senhor, neste caminho que Tomé ele perguntou, né? E Jesus ele responde para ele, porque ele disse: Senhor, como saber o caminho? Aí Jesus ele responde lá no capítulo 6, no versículo 6, e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Amém? Amém. Ele está dizendo que o caminho é o pastor, está dizendo que o caminho é o irmão A, o irmão B, que é o seu vizinho da direita e da esquerda. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Amém. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como é bom nós entendermos isso, porque Jesus ele se declara por este caminho, que é este caminho. E muitas pessoas aí estão sem direção, muitas pessoas aí estão perdidas, buscando alegria, solução em tantas coisas, existe um vazio dentro de si que não preenche com nada. Porque quem aqui já teve a oportunidade de experimentar as alegrias deste mundo, que são passageiras, porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, no sentido assim, prazeroso de fazer, porque o diabo está aí oferecendo vários caminhos. Olha, entra por esse caminho, entra por essa porta aqui, vai te dar um prazer.
E esse prazer muitas vezes é um prazer momentâneo. É um prazer que traz uma consequência. E é necessário nós estarmos atentos em qual caminho nós estamos andando, para que nós não trilhemos caminhos como esse. E é isso que a palavra do Senhor Jesus fala: de Deus, eu sou o caminho. Então é importante você buscar o Senhor Jesus. Amém. Qual o caminho você tem buscado na sua vida? Isso deve ser uma pergunta que você deve responder. Pastor, responder para você mesmo. Pastor, eu tenho trilhado alguns caminhos aí que não foi muito bom. E eu arruinei, e me permita a expressão, eu quebrei a cara, eu sofri, mas agora você encontrou o caminho que é Jesus. Aleluia. E se você continuar trilhando nesse caminho, a Bíblia diz que você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, o Senhor vai prosperar no seu caminho. E esse caminho, irmãos, ele não termina aqui, ele termina lá nos céus. Que a nossa luta maior é chegar lá, porque a Bíblia diz que quando chegar lá, ele não vai nem enxugar os nossos olhos toda lágrima. Quando eu falo lá, é nos céus, viu? Vai estar com o Senhor lá para sempre. Ele vai enxugar os nossos olhos toda lágrima, ele vai tirar toda a dor, toda a tristeza, porque essas coisas passarão, e a Bíblia diz que tudo se faz novo. Então, é importante entender, irmãos, que o caminho do Senhor não é um caminho fácil. Pastor, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, está aqui velho, está aqui Maria do Socorro, Nathalie está ali, Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e agora? Vai ser tudo mil maravilhas? Não. Vai ter momentos difíceis, principalmente porque existe um opositor, que é o diabo, que ele não está satisfeito por você ter entregado a sua vida a Cristo Jesus, e por ele de alguma forma querer atrapalhar, de alguma forma ele vai querer fazer você parar no caminho, vai colocar situações para que você pare ou desista, porque ele não está satisfeito, porque ele sabe que você fez a melhor coisa, porque o diabo já está condenado ao inferno, ele já está destruído. Então, e muitas vezes ele vai querer atrapalhar, mas maior é o que está conosco, diz a palavra do Senhor. Maior é o que está com você, maior é o que está com você agora do que o que está no mundo. E o Senhor vai ajudar você nesse caminho, amém? Você pode dizer: pastor, eu sou fraco, eu sou falho, mas o Senhor está dizendo: eu sou forte, e eu te ajudarei. E Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Mesmo que ainda em alguns momentos venhamos falhar, porque nós falhamos, irmãos, o pastor falha, o pastor erra. Eu estou neste caminho aqui, já fazem, acredito que mais de 15 anos, 18 anos mais ou menos, que eu sirvo ao Senhor. E já tive muitos momentos difíceis na minha vida, mas o Senhor sempre me levantou. Amém. O Senhor sempre me resgatou. É um caminho que não é fácil, porque é um caminho estreito, diz a palavra do Senhor. Quer ver? Veja aí, Mateus 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o 14. A palavra do Senhor vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o quê? O caminho que conduz o quê? A perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontram. Porque, irmãos, o caminho ele é estreito. É justamente porque é um caminho de renúncia. A porta larga, o caminho largo é o mundo. Tem muitas facilidades ali que o diabo oferece com a aparência de bondade. É só alegria. Vivam só de festas, de globomarias, de bebedice, de drogas. Vivam só dessas coisas.
Isso é a forma que o diabo ele usa para confundir a nossa mente. Eita, aqui ó, a porta é larga, é espaçoso, tem facilidade aqui para vocês. Diz para os homens, vivam com várias mulheres. Diz para as mulheres, vivam com vários homens. Ah, o seu corpo é seu, você faz o que você quiser, pode andar da forma que você quiser, e você vai dando lugar a essas coisas, esses prazeres que se chama da carne, e daqui a pouco você vive em um buraco, em uma situação que você não consegue sair mais. Se o Senhor Jesus ele não te resgatar, e um dia o Senhor me resgatou, um dia o Senhor nos resgatou, para que nós andemos nesse caminho. Pastor, não é fácil a renúncia dizer não aos nossos prazeres, mas o Senhor nos ajuda. E tem um propósito maior, que é conservar a nossa alma para a coração. Então, como é importante permanecer no caminho? O caminho é estreito. Às vezes a gente vai ter que dizer não. A gente vive no Brasil e o Brasil é um país corrupto. A gente vê pelos nossos políticos aí, não gosto de falar de política aqui, mas a gente vê, mas por que essas pessoas vivem na corrupção? Porque eles querem um caminho de facilidade. Muitas vezes não querem trabalhar, muitas vezes querem ganhar dinheiro porque fizeram um acordo com alguém aí fora. Aí é uma vida de facilidade, enquanto nós estamos vivendo uma vida difícil, trabalhando na correria do dia a dia, se esforçando para trabalhar, para ter o nosso pão. Mas aí vem alguém que abre de uma forma sorrateira e oferece a essas pessoas facilidades. É um caminho, é uma porta larga, é um caminho fácil. A porta estreita não, a gente entra com dificuldade, a gente passa nesse caminho mais estreito com dificuldade, porque nós vamos resistindo. Mas é este caminho que a palavra do Senhor diz que nos leva à vida eterna. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui encontram. Mas você encontrou, amém? Amém. Nós encontramos o caminho, irmãos. E esse caminho é Jesus. Não existe outro caminho. Pastor, mas eu tenho deixado muitas coisas. Isso foi a palavra de Pedro. Pedro disse: eu tenho deixado tudo por amor a Jesus. E o que é que eu vou ganhar? E o Senhor disse: vocês vão ganhar 100 vezes aqui, muito mais na eternidade. Porque aqui, irmãos, nós estamos aqui de forma passageira. Eu pergunto a cada um de vocês que estão aqui, eu mesmo, eu me considero ainda jovem, tenho apenas 40 anos de idade, mas eu lembro quando um tempo atrás eu estava ali brincando de chamar bola de gude ali, com um papagaio, aqui, não sei como é que fala aqui, pipa, brincando pipa, jogando bola, não tinha responsabilidade nenhuma, era só brincar, mas daqui a pouco eu já estou aqui, pai de família, tenho 3 filhos, tenho responsabilidade, daqui a pouco netos, e a vida é muito passageira. Mas depois que nós partimos, para onde nós vamos? É outra pergunta. E nós não podemos deixar essa mensagem para outro culto. Mas a vida é muito passageira, e às vezes a gente quer andar só na porta larga, no caminho espaçoso, e esquece disso. O meu sobrinho, ele tem 20 anos, sofreu um acidente de moto, poderia ter partido, poderia ter morrido. E aí? Jesus ele pode nos chamar hoje. Ele pode me chamar hoje. Não é nem questão de idade, não precisamos fazer a questão de idade, não. É importante que nós estamos com nossas mentes e nossos corações voltados. Será que eu estou no caminho certo? Será que se eu partir hoje, eu estarei com o Senhor? Essa pergunta nós devemos fazer. Mas aquele que entregou a vida a Cristo Jesus está garantido. O caminho é apertado, é com dificuldade mesmo, mas o Senhor vai me ajudando. Ele vai abrir as portas estreitas para nós. Amém? A porta é estreita, o caminho é estreito, mas o Senhor ele vai limpando, ele vai tirando. A Bíblia diz que ele vai na frente, endireitando os caminhos tortuosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Foi por isso que o Senhor falou, irmão, lá no capítulo 16, porque muitas pessoas, irmãos, acham que servir ao Senhor, andar no caminho do Senhor, como eu já falei, vai estar isento de problemas. Não, o diabo vai estar ali querendo tirar a nossa paz, né? Ele vai estar ali querendo, né, atrapalhar o nosso caminho. Mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições. Veja aí, o Evangelho de João, voltando lá para João, nós estávamos no capítulo 14, capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim, amém? Jesus dizendo: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Jesus, ele estava dizendo: eu tenho dito isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa paz em pessoas, em coisas, né? Ah, pastor, o meu esposo tem tirado a minha paz, a minha esposa tem tirado a minha paz, o meu irmão, fulaninho, mas Jesus está dizendo: eu tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. E quando nós colocamos o nosso coração em Cristo Jesus, irmão, a Bíblia diz que nele há uma paz que excede todo entendimento. Quando nós estamos na nossa mente em Cristo Jesus, ninguém vai tirar a tua paz. Porque nós podemos viver em paz em meio às guerras. Porque aí, irmão, aquelas pessoas que não têm Jesus, aquelas pessoas que ainda não se entregaram a Cristo Jesus, elas vivem atribuladas, elas vivem atormentadas, porque elas vivem no caminho sem Jesus. Mas quando nós estamos entrando no caminho, andando no caminho com Jesus, nós conseguimos viver em paz em meio às guerras. Nós podemos lidar diferente com os problemas. Senhor, eu estou passando por isso. Jesus, está difícil aqui a situação que eu estou passando na minha casa. Senhor, está difícil a situação que eu estou passando aqui com os meus filhos. Mas eu sei que contigo terei vitória. Amém. Glória a Deus. Mas eu sei que eu sairei vencedor desta batalha. Nós chegamos aqui, irmão, num culto como esse, culto de doutrina, num culto de oração também. Nós pedimos oração. Nós oramos uns pelos outros porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos que enquanto oramos, Deus está alcançando famílias. Deus está alcançando os seus filhos. Deus está alcançando o seu esposo. E quando você vem aqui batalhar na oração, Deus está respondendo a tua oração. E isso, irmãos, é quando nós vamos aprendendo a andar com Jesus. Nós vamos aprendendo a andar no caminho com Ele. Porque nós vamos orar, nós vamos pedir, nós vamos clamar ao Senhor e o Senhor nos dará a vitória. E Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, vão passar por preocupações, por medos, mas tem bom ânimo. O Senhor, Ele manda nos alegrar, ter bom ânimo. Senhor, eu estou passando por isso hoje, mas eu sei que isso vai passar. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você serve no Senhor, se você honra ao Senhor com a sua vida, tudo que acontecer coopera para o teu bem. Você não é mais uma folha seca jogada no chão. Você não é mais alguém sem direção, não. Agora Deus está cuidando de mim e de você. Amém. Agora o caminho está sendo direcionado, Ele está nos atraindo, Ele está nos levando. Quando nós analisamos a palavra do Senhor, irmão, quando nós compreendemos a verdade do Evangelho, nós agora não somos mais alguém pautado ou lançado ao vento, não. Agora nós somos direcionados pelo Senhor. Ele é o sumo pastor das nossas almas. É Ele que vai na frente do caminho. É Ele que vai, Ele tem cajado, né? O pastor, ele andava com cajado ali, com as ovelhas, e aí às vezes as ovelhas saíam do caminho, aí ele chegava, batia nas costas da ovelha com cajado, e cajado ficou ali uma lapadinha de Deus, que às vezes ele vem, aperta a nossa orelha, às vezes ele nos diz dizendo: olha, está errado esse caminho que você está trilhando, volta, anda comigo,
vem para o caminho, aí bate de volta nas costas da ovelha, a ovelha voltava para o caminho. Ele tem um bordão também, né? Geralmente o bordão ele tem uma curva no final, que era justamente quando a ovelha caía no buraco, ele puxava para voltar de volta no caminho. Ele estava ferida, deixava 99 e ia buscar aquele que perdeu. Oh, aleluia! Como é bom ter um pastor. É por isso que Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é bom ter um direcionamento da parte do Senhor. Como é bom estar no caminho. Como é maravilhoso andar com Jesus. Como é maravilhoso conhecer a Sua palavra e entender o caminho. Um dia eu estava perdido no caminho, mas o Senhor me trouxe. Aleluia! E agora nós devemos ter intrepidez para entrar na presença do Senhor. E agora nós temos um novo e vivo caminho. Antes nós trilhávamos um caminho que nós não conhecíamos de direção, mas agora o Senhor nos deu um caminho novo. Aleluia! Veja aí, Hebreus 10, versículo 19 e 20. Carta aos Hebreus. A palavra do Senhor vai nos dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém? Veja aqui, pelo sangue de Jesus. Aí ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela tua carne, quando Jesus se entregou na cruz do Calvário. Ele nos consagrou, irmão, ele nos preparou um novo e vivo caminho. Aleluia. E agora você anda no novo caminho. Eu ando no novo caminho. E isso nos garante que nós agora teremos novidades da parte do Senhor. Amém? Aleluia. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós andamos na presença do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que aquilo que nós vivíamos no caminho passado se fez velho e agora tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, este tudo se fez novo. Então, o caminho que você está treinando agora, pastor, eu ainda não compreendo muitas coisas, ainda não sei como andar, porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós estamos de novo diz a palavra do Senhor. E agora nós estamos aprendendo tudo do zero. Mas eu quero dizer para você e para cada um de nós que estamos aqui: Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que nos surpreende no caminho. Você vai ver coisas grandiosas da parte do Senhor. Vai ter momentos difíceis? Sim, como nós aprendemos aqui, que não teremos aflições. Mas também nós ficaremos surpresos de tudo que Deus vai fazer. Amém. Na minha e na sua vida, na sua casa. Você vai começar a ver Deus agindo em situações que para você fugiu das suas condições, das suas mãos, e você vai ver Deus realizando coisas sobrenaturais. Você vai ver Deus aquietando os corações, acalmando. Amém, Vera? Seu esposo, você agora como coluna da sua casa, servindo ao Senhor aqui, Deus vai começar a ouvir a tua oração e trabalhar na sua casa, nas famílias aqui representadas, nos filhos. Quando nós começamos a servir ao Senhor e colocar no nosso coração, agora nós falamos: Deus, aquilo que eu não posso fazer, tu podes. Senhor, aquelas lutas que eu tenho passado, Senhor, não tem sido fácil, mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória. E é um novo caminho agora que o Senhor nos dá. E agora nós vamos passar a andar em novidade de vida. As coisas velhas passaram. Estamos em um novo caminho. O Senhor nos consagrou um novo caminho. E esse caminho, ele é um caminho muito melhor, porque ele nos conduz à vida eterna. É um caminho que nos leva e nos direciona para os céus, para estar para sempre com o Senhor. E é isso que
Nós cristãos, nós lutamos e batalhamos todos os dias, porque não é por causa das bênçãos que o Senhor nos dá aqui nessa terra, não, que nós estamos aqui. É claro que isso é uma consequência daqueles que servem ao Senhor. Deus tem muitas bênçãos, né? A Bíblia diz: agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus tem muitas bênçãos para nós, mas o principal propósito de estarmos aqui é alcançarmos os céus. É estarmos para sempre com Ele. Nós lutamos todos os dias, nós batalhamos, o inimigo se levanta, o inimigo tenta nos tirar, mas nós estamos batalhando com Jesus e Ele nos garante a vitória. Então não deixe este caminho por nada. Não deixe Jesus por nada. Nenhuma alegria de fora se compara o que Deus está preparando para nós nos céus. Nenhum prazer aqui nesta terra se compara, nenhuma alegria, irmãos. Ah, pastor, mas eu pequei, eu falhei. Levanta, pede perdão, porque Jesus disse: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, eles têm um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele pode perdoar o meu pecado. Eu pequei, pastor, eu falhei. Pede perdão e segue no caminho. Permanece no caminho. Porque todos nós, irmãos, somos sujeitos. O Senhor não quer que nós pequemos ou falhemos, mas se pecarmos, se acontecer, porque o pecado passa a ser, né, uma possibilidade agora. Pecado significa errar o alvo. Nós estávamos caminhando com Jesus, aí em um caminho terminamos nos desviando e errei o alvo. Mas o Senhor nos chama para permanecer no caminho. Porque agora nós vivemos em novidade de vida. E o Senhor é um Deus de novidade para mim e para você. Deus é um Deus de novidade. Se você vê lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, carta aos Romanos, o capítulo 6, versículo 4, vai dizer a palavra do Senhor. De sorte que fomos sepultados com Ele, com quem? Com Jesus, pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Ele nos chama para andar agora em novidade de vida. Agora o nosso caminho, irmãos, vai ter novidade. Aquelas coisas do passado que praticávamos, né, que vivíamos na bebedeira, as drogas, a prostituição, na mentira, né, nos pecados da carne, do velho homem, essas coisas são velhas, passou. O Senhor agora nos deu um banho, nos limpou, nos santificou, para que nós andemos em novidade de vida. Deus quer que nós andemos em novidade de vida. Ele está preparando um novo caminho para que eu e você trilhe, para que nós andemos nele, porque Ele mesmo está neste caminho. Ele mesmo está conduzindo, e é para um caminho de alegria, não é para um caminho de tristeza, não. Mas pastor, por que o caminho é estreito? Porque é difícil? Porque eu tenho aflições neste caminho? Mas é porque Deus ele prepara situações como essa, como suas faculdades, como seus ensinos, para nos ensinar algo, para nos fazer aprender a depender dele. Nós começamos a aprender com o Senhor no caminho, nós começamos a andar. O povo de Israel, a nação de Israel, padeceu muitas necessidades, tiveram sede, tiveram fome lá no deserto, mas o Senhor mandou o maná do céu, o Senhor fez sair a água da rocha, e eles foram aprendendo no caminho, murmuraram muito, reclamaram muito. Muitos deles não adentraram na terra prometida porque se desviaram do caminho, desistiram, no meio do caminho, estavam tão perto de entrar na terra prometida, mas quando estavam perto de entrar, saíram, desistiram e perderam a alegria futura. Então é importante permanecer no caminho. E você vê lá em Isaías 35,
Isaías 35, o versículo 8 ao 10. O Senhor nos prepara um caminho de júbilo. Veja que ele fala: e ali haverá uma estrada. Amém? Amém. Um caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os lobos não errarão. Esse caminho aqui serão para aqueles caminhantes, aqueles que já estão no caminho, para aqueles que estão andando nele. Já, você já entregou a sua vida a Cristo Jesus. Jesus identificou: eu sou o caminho, amém? Amém. E você está neste caminho, ele está dizendo para esses caminhantes aí. E até mesmo os lobos não errarão o caminho. E ele diz: ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Aleluia. Só os remidos, só aqueles que foram purificados, transformados, só aqueles que deram credibilidade à palavra. Ah, pastor, todo mundo aí vai andar nesse caminho, todo mundo tem acesso aos céus, todo mundo tem acesso ao Pai. Não. É só para aqueles que estão no caminho. É para os caminhantes. É para aqueles que estão trilhando, andando com Jesus. Aí ele deixa dizer: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alçarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Aleluia. O Senhor está dizendo que para aqueles que estão no caminho, este caminho no final vai te levar um caminho de alegria, vai te levar um caminho de júbilo. E talvez você que entrou aqui para as portas nesta noite saia dizendo: pastor, hoje eu choro, hoje eu tenho passado tristeza, eu tenho passado lamentações, o caminho, a porta tem sido estreita, o caminho tem sido estreito, mas o Senhor está dizendo: mas vai chegar o tempo que você vai rir, vai chegar o tempo que você vai se alegrar, que os gemidos não haverá mais. Aleluia! Aleluia! Esta alegria que o Senhor trará para mim, para a sua vida, será uma alegria eterna. Aleluia! Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é o único caminho que leva à casa do Pai. Ele é o único caminho. Porque aonde começamos lendo, ele diz lá no Evangelho de João 14 e o 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é pelo pastor, não é pelo padre, não é por João, não é por Maria, não é por José, não é por Pedro. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém, a não ser por mim. Tem que passar por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Tem que treinar, andar com Ele. Tem que andar com Jesus, tem que procurar as coisas de Deus, tem que servi-lo. Porque Ele é o único caminho que nos conduz. João 14,6: eu sou o caminho, Deus, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no final, pastor, como é que vai ser? Como é que vai ser quando nós chegarmos lá nos céus? A Bíblia diz que lá também tem um caminho. Nós andaremos em ruas de ouro. Eu costumo dizer aqui que aquilo que as pessoas lutam e se matam aqui na terra, que é por dinheiro, por riqueza, por ouro, lá no céu nós vamos andar nas ruas de ouro. E você vê, vou terminar com esse texto, Apocalipse 21, o versículo 19 ao 27. Apocalipse 21, 19, amém? A Bíblia fala dos céus, da santa cidade, descerá do céu. Aí o versículo 19
19 vai dizer a palavra do Senhor: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Isso é lá, irmãos, nos chegarmos nos céus. E o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são de pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A prata da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. E nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe der claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações para que andarão mediante a sua luz, e os reis da terra entrarão na sua glória, e as suas portas jamais se fecharão, amém? Nem de dia, porque nela não haverá noite. Eles trarão a glória e a honra das nações, e nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Só andarão nas ruas de ouro quem estiver com o nome escrito no livro da vida. Quem estiver no caminho, você está no caminho? Amém? Permaneça no caminho. O Senhor é contigo. O Senhor, Ele conhece o teu coração. Aleluia. Ele nos fará andar em ruas de ouro. Aleluia. Ele vai te dando alegria, vai te ensinando no caminho. Fica de pé. Fica firme. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é a tua força. Pastor, não tem sido fácil, mas eu já te digo, estou contigo no caminho. Que você possa estar orando ao Senhor. Dessa vez, na letra do louvor, prepare o seu caminho, a sua vida. E eu disse nesta noite, tem alguém que deseja entregar a vida ao Senhor Jesus. Aleluia. Que entrou aqui e disse: pastor, eu não tenho andado em um caminho muito bom, mas nesta noite eu entendi a palavra e eu quero voltar para o Senhor. E você tem a oportunidade nesta noite. Pastor, eu me desviei, eu saí do caminho. Eu estava no caminho, mas me afastei. Mas nesta noite eu entendi a palavra. Nesta noite eu entendi a palavra e eu quero voltar. E você pode fazer isso hoje. É só levantar uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Tem alguém nesta noite que entendeu a palavra, que o Espírito Santo falou com você? Aleluia. E o Senhor está te recebendo de volta nos seus braços. Que você dedica a sua vida, o seu coração, o seu caminho. Você continue brilhando, sendo fortalecido através da palavra do Senhor. Se você quiser, você pode vir aqui na frente. Nós oramos por você. Mas se não, você não vai vir ali na frente. Eu oro por você da igreja, só levanta a mão de suas mãos. Se todos que estão aqui já estão crentes, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não perca a oportunidade de voltar para o caminho. Não fique fora do caminho, porque Jesus vai voltar. Aleluia. E eu quero prazer.
que nós estamos gastando, que nós estamos caminhando, que nós estamos andando, Senhor. Mesmo que nós venhamos perder alguma coisa, mas nós não queremos sair do caminho. Aleluia, nos fortalece, Jesus, fortalece os teus filhos aqui. Cada um que aqui estão, aqueles que vão chegar. Oh Deus, traz de volta para os caminhos, para o teu caminho, Senhor. Aqueles que se encontram afastados, aqueles que se encontram sem direção, que perderam a esperança, Senhor. Aleluia. Mas os jogados de volta para o caminho, Jesus. Oh Deus, as portas, Deus, as portas. Oh Deus, um caminho de júbilo, de alegria que Deus está preparando para nós. Abençoe os teus filhos aqui, Senhor, fortalece-os. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Haverá recompensa para aqueles que estão no caminho. Na minha vida, venho com amor e com alegria. Ainda com Jesus na próxima. Declarando para Ele que eu estou gastando a minha vida, pede tudo, por amor e com alegria, quando eu via o amor. Obrigado, Senhor, por meu amor. Obrigado, Senhor, por tentar nos fazer verdadeiramente. Assim como Josué, eu disse para ele: não me desvie para a direita nem para a esquerda, porque o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Nós queremos estar contigo, Senhor. Aleluia.
avisar os irmãos e lembrar que quinta-feira que vem, a próxima quinta-feira, a gente precisa que todos aqueles que se cadastraram estejam aqui para receber a pulseira. Vai ter uma pulseirinha que vai ser colocada, né, no braço de vocês, para que no dia vocês consigam ter acesso e receber as cestas básicas, bem? Então, vocês que conhecem pessoas que se cadastraram, que não estão vindo, avisem a elas para que elas possam vir, estejam aqui na quinta-feira, amém? Deus abençoe a todos. O evento será dia 1, 2 e 3, só reforçando aos irmãos, lembrando também que nós teremos um evento, não só vai ser para os pais, para as mães, vai ser para a criança também. Trabalharemos com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com homens, com as mulheres. Então, será um momento muito especial, os 3 dias, né? Será um momento muito especial. Então, que vocês se envolvam, participem, porque vai ser bem da parte do Senhor na vida de vocês. Nem vamos orar a agradecer ao Senhor por esta noite. Soberano Altíssimo Deus e eterno Pai, nós louvamos, Deus, e agradecemos por esta noite, pelo teu amor, pela tua graça e o teu perdão. Ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Jesus. Deus, nos fortalece, Senhor, a estarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que nós não devemos se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos permanecer no caminho, Jesus. Continua abençoando a tua igreja, continua derramando a tua graça sobre as nossas vidas. Ó Senhor, prepara, Deus, este evento. Ó Deus, vai fortalecendo Filipe, o pastor Pedro e todos os líderes que estão envolvidos para esse trabalho, nesse projeto de chão de terra. Ó Deus, vai repreender todo o atrapalho, toda a obra do inimigo, que as coisas fluam, Senhor. Nós podemos ver a tua mão e o teu agir já agindo neste lugar. Nós já podemos ver, Senhor, grandes coisas que o Senhor já tem feito e grandes coisas ainda que o Senhor vai fazer. Ó Deus, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, que nós diminuamos e o Senhor apareça, Senhor. Ó Deus, que almas, vidas, Senhor, sejam reconciliadas contigo. Ó Senhor, sejam salvas, sejam libertas, Deus. Traz para as pessoas, prepara os corações, leva os corações, Pai, e que haja um impacto, Senhor, nesta comunidade para a honra e glória do teu nome, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Repreende toda a obra do inimigo, Senhor. Ó Deus, que o teu reino avance neste lugar. Nós oramos, nós te agradecemos por tudo. Fica conosco, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença neste lugar. Leva-nos em paz para casa, Deus. Nos dá uma noite reparadora de sono. Com essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Avisando, irmãos, domingo pela manhã, 8 horas da manhã, escola dominical, é onde nós aprendemos também a palavra do Senhor. Você é nosso convidado, você não convertido, é nosso convidado para estar aqui. É um momento muito especial. E domingo, né, de manhã, 8 horas, escola dominical, 9h30, saímos em evangelismo. E à noite, às 6 horas da noite, culto de louvor e adoração. Não deixe de vir. Traga um amigo, traga uma amiga, convide alguém para estar adorando ao Senhor junto conosco nesse lugar. Amém? Recebam a bênção apostólica. E a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.